Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Mateus. E seu irmão em Cristo, Gessé. Essa noite, essa madrugada, vamos deixar uma palavra, uma mensagem que vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, porque assim como a chuva que desce do céu e para lá não volta, é a palavra de Deus, não volta vazia. Amém, irmãos? Nosso irmão Gessé que vai estar lendo essa mensagem maravilhosa e o Senhor vai estar falando com o seu coração. A palavra se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10 a seguir, onde nos fala a palavra de Deus: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca alguém com sabedoria dizia isso. Nós vemos, irmãos, que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. O tema central desse livro, ele fala para nós buscar algo de verdadeiro valor nessa vida. Então, devemos buscar, irmãos, aquilo de verdadeiro valor nessa vida, como diz Salomão, não perder tempo com coisas assim, fúteis, e buscar aplicar primeiramente no reino de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor, que todas as demais coisas Ele acrescenta em nossas vidas. Exatamente, você vai ver que nessa mensagem, meus irmãos, no versículo 10, que nosso irmão Gessé acabou de ler, diz assim: nunca digais, porque foram os dias passados melhores do que este. Sim, vemos nesses dias atuais, irmãos, preste bem atenção, pessoas, não vou citar nomes sérios dentro da igreja, né, do seio da igreja, membros, obreiros, dizendo: nossa, irmãos, no tempo passado, você chegava na igreja, o povo já estava orando, meus irmãos, você via, o povo já estava no altar, já estava pregando, já estava louvando. Irmãos, entenda uma coisa, eu quero que você entenda: se você quer falar do problema do seio da igreja, você tem que ter uma solução para esse problema. Ainda que eu falasse, olha, no tempo passado, na igreja de Cristo, a igreja era melhor, você chegava aqui 6 horas, os irmãos já estavam louvando. Sim, irmão, tudo bem, tá bom, tudo bem, você pode até estar certo, irmão, mas se você quer falar dos problemas da igreja, você tem que ter uma solução para esse problema. E tem um homem na Bíblia Sagrada que teve essa solução. O nome dele era Neemias, né, meu irmão Gessé? Sim, Neemias, um homem usado por Deus, que era considerado o Tiago do Antigo Testamento. E vemos, irmãos, que ele viu ali um problema em Jerusalém, que estavam com os muros caídos e que ali foi queimada os portões a fogo. Então, ele não só ali viu o problema, saiu falando para todo mundo: nossa, olha como que está Jerusalém destruída, não é como era antigamente, a cidade bela, bonita. Mas ele teve um propósito no coração dele de reedificar os muros. Então ele tinha um propósito firme, orou primeiramente a Deus, depois foi pedir cartas ao rei, o rei Artaxerxes, né, irmão Mateus? Exatamente, ele pediu cartas ao rei da Babilônia, ele era copeiro do rei. Sim, ora, para ele o quê? Ir lá em Jerusalém para reedificar os muros de Jerusalém. Você vai ver, preste bem atenção, que nesse texto sagrado do livro de Neemias viu o problema. Como disse nosso irmão Gessé, ele foi orar ao Senhor. Ele orou ao Senhor. O que ele foi dizer ao Senhor? Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa o pecado da minha mãe e do meu pai, perdoa os pecados da minha família. Sim, ele orou a Deus, e Deus, eu tenho certeza que entrou com providência divina. Ele pegou cartas com o rei Artaxerxes e foi até Jerusalém para retificar os muros. Ele viu os muros tudo queimado, as portas destruídas, tudo derrubado. Porque ele teve um problema, ele teve uma solução para aquele problema. Porque ele foi lá resolver esse problema. É assim, irmãos, ele não ficou de braço cruzado, ele viu o problema e foi atrás. Para quê? Para que a obra ela continuasse, para que aquela cidade, noutrora que era uma cidade bela como Jerusalém, voltasse a ser o que era. Ele foi e lutou em prol disso, pode ter certeza. Ele lutou, né, irmão? Ele foi reconstruir as muralhas lá. Sim, com certeza. Nós vemos também, irmão, que ele era um líder ativo, não é alguém que somente fala ali, esperando que outra pessoa vai resolver problemas, mas ele era o primeiro a estar ali ajudando aquele povo. E vemos também que não foi fácil para Neemias, mas que ali se levantaram muitas pessoas contra esse projeto dele, pessoas que viam o mesmo problema, só que não tinham a coragem de ir resolver o problema. E quando viu Neemias e não resolveu o problema, se levantaram contra ele. Vemos que ele se levantou Sambalate, Tobias e Gesem, ali maquinando planos maquiavélicos contra Neemias. Exatamente, e é por isso que você vai nesse texto, o contexto da história, irmãos, o povo naquele tempo, quando eles estavam reconstruindo, o que acontecia? Eles trabalhavam, mas a mão estava na espada.
Porque se o inimigo atacasse, eles estavam preparados. É assim a obra de Deus, irmãos. Não fique só, tipo assim, criticando. O problema da igreja é esse, ou deixa de ser. Você tem que ter a solução, lutar para vencer esse problema. Então a igreja não pode só ficar de braço cruzado, né? Então, irmãos, esse problema tem que ser extinto. Essas palavras pejorativas que as pessoas usam para dizer, a igreja está dessa maneira. Você tem que ter a solução para este problema. Pode ter certeza, irmão, tem que ter. Sim, tem que ser verdadeiramente o sal da terra, é a luz do mundo. Olhe para Neemias, irmãos, até mesmo os inimigos deles ali subornaram ali um falso profeta para profetizar coisas ali para Neemias contrárias a isso, para que ele ia desanimar. Mas como ele era um homem de Deus, ele tinha a visão espiritual, ele não caiu na conversa deles. Então por isso que ele saiu vitorioso ali, irmãos. E dentro, irmãos, desses 66 livros da Bíblia, há outro profeta que não ficou de braço cruzado quando ele viu o problema, o que estava acontecendo. O profeta Abacuque, em sua tradução, significa abraço. Sim, Abacuque, ele viu a situação do seu povo, que os verdadeiros estavam de braço cruzado. Ele viu o problema do seu povo, a litígio de terra, o roubo, a falsa pregação, os falsos profetas. E Abacuque, o que ele fez? Ele foi orar. Em capítulo 1, versículo 2, ele vai orar: Senhor, até quando tu esquecerás do teu povo? Até quando o seu povo será afligido? Abacuque, ele viu o problema e ele foi orar a Deus para que esse problema fosse resolvido. E você sabe, toda vez que a gente vai na oração, a gente querendo uma resposta, né, irmão Gessé? Você vai ver que Deus respondeu a Abacuque, e pode ter certeza que a resposta foi tremenda. Por quê? Porque aí Deus, ele responde a Abacuque. E sabe de que maneira ele responde a Abacuque? Abacuque, escreve numa tábua para todo mundo ver, tanto para quem entra e tanto para quem sai de Judá, que as coisas vão piorar, mas que o justo vai ver pela fé. Exatamente. E vemos, irmãos, que é isso que Deus procura então. Homens que se coloquem na brecha, buscando pelo povo. Assim, você não falar do problema, mas você tem que ser um restaurador de roturas, tampar as brechas, irmão. Se você vê alguma coisa errada, busque ele consertar isso, e não falar somente isso assim, até exercitar a sua fé, porque como a fé sem obras era o que, irmão Mateus? A fé sem obras, ela é morta, e é isso que Neemias, ele nos ensinou, que temos que fazer as obras, né? E se você pensa, não vou conseguir, eu não sei, não pensa dessa maneira, meus irmãos. Deus capacitou a cada um para uma obra, e Deus vai dar vitória. É ou não é, irmão? Com certeza. Deus é fiel para fazer nossas vidas, irmão. Exatamente. Então, a fé sem obras, irmão, como vai dizer sobre a fé? A fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. E o justo, ele vive pelo quê? Pela sua fé. Ele caminha pela fé na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai escrever uma das suas cartas, ele vai escrever assim: olha, é de fé em fé que o justo viverá pela sua fé. Ele diz assim, irmão: mostre-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé com as obras. Exatamente, para você trabalhar com Jesus muitas vezes através da fé, irmão, para alcançar o milagre, a bênção de Deus, para a gente não olhar só para o problema e ficar criticando, sim, mas pegar esse problema e orar a Deus. Abacuque orou, Neemias orou, irmão? Orou com certeza. Exatamente, as brechas às vezes, almas não mais aceitam a Jesus, irmão Gessé, almas não mais aceitam a Jesus. O que Paulo, ele falou em Gálatas? O que Paulo disse em Gálatas, capítulo 4, versículo 19? Filhinho, eu sinto dores, se não me falha a memória, irmãos, eu sinto dores de tanto orar, para que Cristo se manifeste em vós. O que Paulo fez? Paulo viu o problema, que era pegar almas, ele foi orar a Deus. Sim, irmãos, a oração, como diz Jesus, nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você deve orar pela sua própria vida, pela sua família, em favor da igreja, em favor das almas perdidas, para que elas venham se arrepender e venham enxergar, irmão, que sem Jesus elas não são nada, e venham se converter a Jesus. Exatamente, irmão, se converter. Você vai alcançar isso através do quê? Através da oração. Né? Você vê o problema, você não fique olhando ou apenas de braço cruzado, certo? Mas orar ao Senhor, porque isso é feio, irmão. O que? É subir no altar de Cristo, no santo altar do Senhor, a igreja lotada, e a pessoa chegar: irmãos, o problema da igreja é esse, é isso, aquilo, deixa de ser, o problema é isso, irmãos, tem que isso. Irmãos, vamos orar.
Porque através da oração, certo? A igreja seja católica, amém. Temos que falar a verdade? Temos, mas tudo tem a sua hora, seu tempo. Vamos orar ao Senhor. Problemas há muitos, irmão. Nós vemos que Corinto, ali era a igreja nova em Corinto, havia somente 5 anos que a igreja era fundada, e ali Paulo já recebeu uma carta ali dizendo que havia muitos problemas naquela igreja. Exato. Listado 10 problemas. Imagine hoje em dia, então, irmãos. E olha para você ver, meus irmãos, que você vai ver que a igreja de Corinto, Paulo ali aonde fundou, no ano 50 ao ano 51, aquela igreja, ela cresce, ela explode em espiritualidade. E um dos maiores problemas daquela igreja era o que? Eram as panelas divisórias, a divisão dentro da igreja. E Paulo, sabendo disso, porque membros daquela igreja, quando Paulo foi para Éfeso, e ali ele passou 3 anos, ele recebeu relatórios, muitos conturbadores, de que a divisão tinha tomado conta da igreja. Paulo envia a carta, porque a solução era ali levar a palavra, levar a exortação de Jesus para aquela igreja. Meu irmão, a divisão era grande. Era grande a divisão. Vemos que ali foi Clois, não faz memória, que mandou uma carta para Paulo. E Paulo mandou uma carta ali que foi a 1 Coríntios, mas essa carta foi extraviada. Então a segunda carta que ele enviou é a carta que nós conhecemos como 1 Coríntios. Exatamente. Então, irmãos, naquele tempo já tinha tantos problemas, mas Paulo não falou dos problemas, ele trouxe a solução. Hoje em dia não é diferente, irmãos. Se você vê os problemas, traga a solução, seja a diferença. Exatamente. A Bíblia vai dizer o que? Agora vereis a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Exatamente. Daquele que serve a Deus, está vendo o problema, mas não está de braço cruzado, mas vai lutar em prol para ganhar almas, para esse problema ele ser o que? Ser solucionado, irmãos. Então é a mesma coisa de eu chegar, fazer uma pergunta para o nosso irmão e ele não ter a resposta para mim, a pergunta que eu quero, certo? Então, irmãos, se eu tenho essa pergunta para fazer para ele, primeiro eu vou estudar essa pergunta para mim ter a resposta dela, certo? Eu vou procurar a solução, a resposta para essa pergunta. Então o problema da igreja é ir atrás, é buscar, é lutar em prol, irmãos, para conseguir avançar o evangelho da paz, fincar a bandeira do evangelho aonde não foi colocada, aonde não foi fincada, aonde não foi pregada. É ou não é, irmão? Com certeza. Buscar a cada dia mais avançar o reino de Deus na terra, porque foi para isso que ele nos chamou. Exatamente, para levar a palavra de Deus, irmãos. E voltando à igreja de Corinto, olha para mim, presta atenção, irmão, você que está me ouvindo aí, e você que vai me ouvir mais para frente, olha para mim, presta bem atenção. E a divisão estava tão grande nessa igreja, que Paulo teve que enviar cartas para exortar os irmãos, certo? Paulo lá de longe, lá de Éfeso tem que enviar carta em Corinto, certo, irmãos? E hoje estamos aqui trazendo a mensagem. Você que está aí bem longe, você que vai nos ouvir, estamos transmitindo ao vivo a mensagem de Deus para a tua vida, mas porque o problema pode estar grande dentro da igreja, a dificuldade pode estar grande, a barreira, as muralhas podem estar todas esburacadas. Se você quer lutar em prol da obra, luta para arrumar solução para esse problema. Lembrando, irmãos, que essa mensagem fala daí problema na igreja, mas não só nisso, mas em todas as áreas da sua vida. Você pode ter problemas, ali você tem que buscar a solução, irmãos, e buscar o conselho de Deus, que Ele vai direcionar a sua vida. Então, irmãos, a gente deixa essa mensagem, e eu quero que você entenda a cada dia que passa. Se você está vendo um problema na igreja, a dificuldade na igreja, não suba no altar de maneira alguma para você marretar. Irmãos, o problema na igreja é esse. Vai orar para que esse problema seja solucionado, irmão, né, irmão? Sim, a maior vitória, você vai alcançar a maior vitória, a resposta dos problemas, da solução, é através da oração. Se não orar, não alcança, né, irmão José? Sem oração não há vitória. É a oração que move a mão de Deus ao nosso favor. Exatamente. Irmãos, não há na Bíblia alguém que tenha alcançado a vitória sem oração. Não é hoje que você vai alcançar a vitória sem oração. Exatamente. Você vai ver, irmãos, que Neemias era um homem íntegro, reto, era um homem de oração. A Bíblia vai dizer que ele era um homem de oração. Você vai ver que no final desse livro de Neemias, toda a área espiritual
daquele tempo, ela foi restaurada, ela foi restituída, certo? Neemias lutou em prol disso, para ser restituída, não ficar criticando. Então temos que lutar em prol disso, irmãos. Lembrando também, irmãos, em Daniel viu o problema, o povo sofrendo. O que ele fez, irmãos? Ele foi orar a Deus, pedindo a solução, intercedendo pelo povo. Exatamente, intercedendo pelo povo. Então vamos interceder, vamos orar, vamos buscar, vamos lutar, irmãos, vamos lutar para que o evangelho cresça. Vendo o problema, a solução. E a solução é a oração, é Jesus Cristo que vai nos dar vitória para vencer. Não é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Exatamente, não tem, irmãos, outra solução a não ser Jesus. Jesus é a única solução para todas as dificuldades e os problemas. Aqui está Neemias. Eu te pergunto essa noite, você está com a mesma atitude de Neemias, lutar em prol da obra, para consertar os buracos? Você está? Então, fica essa mensagem, irmãos, e que Deus continue falando mais ao seu coração. Meus irmãos, aqui eu deixo a minha paz e amanhã estaremos de volta, irmãos, se não me engano, de manhã a partir das 11 horas estaremos aqui de volta e Jesus vai estar falando com você. Amém? Eu deixo a paz do nosso irmão em Cristo Mateus e vosso irmão em Cristo Gessé. Amém, irmãos? Receba essa pregação e fique com a paz do Senhor Jesus.